Hoje eu quero jogar um jogo onde todo mundo quer pegar uma espada grande e poderosa. Vamos falar sobre Soul Calibur. Tomei meu chá aqui. Primeiro, vamos falar sobre o primeiro jogo da série, que não se chama Soul Calibur. Na verdade, se chama Soul Blade, ou melhor, Soul Edge. Ele se chama Soul Edge lá no Japão, e no ocidente veio como Soul Blade. Ele é original para arcade. Como é um jogo de luta, o Soul Calibur, então a grande maioria vai ter para arcade, não vou precisar ficar falando isso. E o Soul Blade, ele veio para PlayStation 1 nos consoles. Mas por que que é Soul Blade no ocidente e Soul Edge no Japão? Porque tem uma empresa que começou a reivindicar direitos de marca para tudo que tinha Edge. O nome dessa empresa é Edge, e tudo que tinha Edge no nome, ela ia lá e dava processo. E para não ter esses problemas, eles resolveram nomear no ocidente como Soul Blade e posteriormente como Soul Calibur, que é uma brincadeira aí com aquela espada lendária, Excalibur. Tá, mas o que que é uma Soul Edge? O que raio de espada é essa? A Soul Edge, ela é uma espada que reza a lenda que se você tiver essa espada em posse, você terá grande sucesso. Tudo vai dar bom pra ti, você vai prosperar. Porém, o que não sabem de início, a priori, é que essa espada é o puro mal encarnado. Então, ao invés de você ter sucesso, você vai ter só fracasso. Na verdade, o mal reina na tua mente, você será possuído pela sua Edge. Basicamente isso. Então, a luta acontece porque várias pessoas conhecem essa lenda da espada lendária, super poderosa, que traz prosperidade. Todo mundo quer essa espada, ou por desejo mesmo de poder, ou por vingança, ou para ajudar a família ou a cidade, a vila, e vão em busca dessa espada e sai batendo em todo mundo para arranjar essa espada. Basicamente isso. Esse é o Soul Blade. Agora vamos falar do jogo. Quer dizer, eu já tava falando do jogo, mas vamos falar do jogo físico. Bem, no PlayStation 1 ele vendeu bastante, foi muito bom. Ele foi bem porque no arcade ele já era muito popular. Quando passou pro PlayStation 1, todo mundo queria ter o Soul Blade na casa, pra sair metendo porrada em todo mundo pra poder pegar na espada. Então saiu aqui a Greatest Hits dele. Seguindo aqui, eu coloquei em ordem cronológica da história do Soul Calibur. Então, vai ter jogos aqui, por exemplo, esse Legends, que ele saiu muito depois, ele saiu por aqui, ó, entre o 2 e o 3, mas ele é logo depois dos acontecimentos aqui do Soul Blade. Quais são os acontecimentos aqui do Soul Blade? O cara que estava em posse da Soul Edge, que a Soul Edge possuiu, era o Cervantes. O Cervantes era um pirata. E a Soul Blade, ela se adequa ao hospedeiro, né? Ela se adequa ao usuário que está usando a espada. Então, Cervantes, espada dupla. Então, a Soul Edge, ela se transforma em uma espada dupla também, tá? O Legends é um diferentão de todo mundo aqui. Ele é um jogo de aventura, ele não é um jogo de luta. Bem, ele saiu exclusivamente pro Nintendo Wii e ele tem como personagem convidado o Lloyd Irving do Tales of Symphonia. Mas como assim personagem convidado? A partir do Soul Calibur 2, começam a ter personagens jogáveis que são convidados de outras franquias. Daqui a pouco vamos ver aqui de cada um. Nesse caso do Legends é o Lloyd, tá? E novamente é um jogo de aventura. E que aventura seria essa? Dos acontecimentos aqui do Soul Blade, aqui já é Soul Calibur, tá? Todo o resto é Soul Calibur, só o primeiro jogo que é Soul Blade. E o que acontece? Quando derrotam o Cervantes, nesse caso aqui, o Siegfried é o protagonista do jogo inteiro. Ele que derrota o Cervantes aqui, tá? E vai pra jornada contra o Iscas. Iscas é o grande vilão desse jogo aqui. E no final do jogo, já dando um spoiler, porque é justamente o meio que o início aqui do jogo original Soul Calibur, o Siegfried, ele pega
a Soul Edge lá do Whiskas e ele é sucumbido pela maldade. Ele não aguenta a maldade e ele vira um Nightmare. E o Nightmare, ele é o grande vilão da maioria dos jogos, tá? Ele é o grande vilão da maioria dos jogos. Quase todos, pra falar a verdade. E é isso. Então, pra contar a história do que acontece do Soul Blade pro Soul Calibur, tem um Legends, que é um jogo de aventura, não um jogo de luta, tá? E o grande vilão é o Siegfried transformado no Nightmare. Aqui, o Cervantes, ele se transforma no Inferno, que é a forma suprema lá do Soul Edge possuindo uma pessoa. Mas aqui o Inferno é chamado de Soul Edge mesmo. Já esses jogos posteriores, o Soul Edge, ele é chamado de Inferno. Então a forma final de um usuário que possui a Soul Edge se chama Inferno, tá? Mesmo que o Fried se chama Nightmare, mas também o Nightmare com a Soul Edge ele pode ser considerado como um inferno. Tá, o jogo original também saiu pra arcade, aquela coisa, eu não vou mais falar que saiu pra arcade, mas pra console saiu aqui pra Sega Dreamcast. Aí teve o 2 e aqui que começa a ter os personagens convidados. Pei saiu pra Nintendo GameCube, aí vendeu bastante, né? Pei tem a Player's Choice dele. E além disso, o personagem convidado, você pode jogar com o Link e The Legend of Zelda. Legal, né? Primeira vez aí que você vê o Link metendo a porrada em todo mundo em um jogo de luta. E aqui pra PlayStation 2, Pei também vendeu bastante, só tem dele. E aqui já é o Heihachi Mishima do Tekken. E na versão do Xbox, Pei também, ó, vendeu bastante, saiu a Platinum Hits dele. E o Spawn dos quadrinhos lá da Image Comics é o grande exclusivo aqui do Xbox. Interessante, ó, cada versão de console tem um convidado diferente. Na HD Online, saiu só pra digital, né? Só a versão digital. Pei no Xbox Live Arcade lá do 60 e na PlayStation Network lá do PlayStation 3, tá? E a mesma coisa, por exemplo, aqui no PlayStation 3, o exclusivo seria o de PlayStation. E aqui no Soul Calibur 2, nasce uma espada supostamente boa que viria pra destruir a Soul Edge. Então seria a versão boazinha da Soul Edge. Já no 3, começa a ter edição de personagem. Então você consegue criar o seu próprio personagem aqui e sair lutando com todo mundo pra poder pegar na espada. Pei, no Soul Calibur 3, ele saiu exclusivamente para PlayStation 2. Pei, vendeu bastante também, ó, Greatest Hits. Infelizmente não saiu para Xbox, também não saiu para GameCube. E como eu disse, dava pra você criar, né? Criar seus personagens. Em uma das partes dos personagens, você conseguiria criar essa personagem aqui, ó, a Chaos MLS, que era de partes. Não era o personagem mesmo, mas só as partes que combinadas você conseguiria criar o personagem. Já que no Soul Calibur 4, para de ser o Nightmare. Aqui no 4, também, para de ser o Nightmare o grande vilão. Pei, ele saiu pra PlayStation 3, Xbox 360. Ah, novamente, ó, vendeu bastante, então tem a Greatest Hits do PlayStation 3, vendeu bastante aqui no 360. Pei, tem a Platinum Hits Xbox. Além disso, além dessas versões aqui, tem a Soul Calibur 4 com o Tekken 6, Pei, que saiu tanto para PlayStation 3 e Xbox 360, que é combo, né? Inclusive, muitos dos fãs consideram que Soul Calibur e Tekken participam do mesmo universo. Até porque os dois são da Namco, da desenvolvedora, e por isso que eles gostam de achar que participam do mesmo universo. Até porque o Tekken participa muito aqui do Soul Calibur, né? Como podemos ver aqui, ó, como personagem convidado. Aí tem a versão, o port para PSP, que se chama Broken Destiny. Tem uma versão mobile, feita naqueles celulares bem antigões. E aqui é o Nightmare. O Nightmare é o vilão, tá? Tem um documentário aqui também, que é o The Making of Soul Calibur 5. E de convidados, que é o que todo mundo interessa. Eu quero jogar com o povo. É isso. Pei. Do Star Wars tem uma penca. Pei, que é o Darth Vader, que ele já era desbloqueado aqui para PlayStation 3, o Yoda, Xbox 360 e o The Apprentice, que era do The Force Unleashed. É o seguinte, o Darth Vader e o Yoda, eles eram desbloqueados nesses consoles aqui. Porém, dava para pegar
todos esses caras via DLC. Aqui, o Angolfir, do Frog, aqui. O Kratos, da versão de PSP, que é a Broken Destiny, exclusiva. E aqui, as partes aqui do Chaos MOS. Agora eu tô com dúvida se tá exclusivo ou não, hein, essas partes aqui, mas eu acho que aparece nas duas, sim. Aí tem o Unbreakable Soul, iOS. Tá mais disponível nas lojas, tá? E isso aqui, ele tinha uma mecânica diferente, não era só luta. Continua sendo um jogo de luta, mas os combos, os golpes eram baseados em cartas. Tinham tipo umas cartinhas, uns slots de cartas e você ia combando ela pra atacar o oponente. Depois tem aqui o Lost Swords, de PlayStation Network, do PS3. É digital, assim, ó, digital, PS3. E é a mesma coisa, é jogo de luta, pererel parará, tererel tarará, mas exclusivo aqui do PlayStation 3. Jogo de luta, né, normal? Não tem muito o que falar. Já o Soul Calibur 5. Pei, eu falei 5 aqui, é 4. Não sei se eu tinha falado 5, mas é Soul Calibur 4. Aqui, o Soul Calibur 5 saiu pra PlayStation 3, Xbox 360 e de convidados pra você jogar. Pei, e o Ezio Auditore, do Assassin's Creed, e o Devil Jin, do Tekken, que você conseguiria montar o teu personagem via as partes. Então tinha partes lá do Devil Jin, se você montasse tudo, você ia conseguir criar ele. Mas qual é o grande tchan aqui do Soul Calibur 5? Ele se assemelha um pouco nesse do Legends. O que ele é o de aventura? Não, ele não é de aventura, ele é de luta. Mas tem um grande porém. Enquanto o Soul Calibur, o Soul Blade, Soul Calibur original, 2, 3, etc, 4, né? Cada um aqui tinha uma história própria. Então, se você jogasse, por exemplo, com o Siegfried, você ia ter a história dele. Aqui no Soul Blade era possível ter 2 finais, cada personagem. Um final, por exemplo, um personagem sucumbindo pela Soul Edge, um personagem escolhendo realmente a Soul Edge pra acabar com todos os problemas dele, ou um final que o personagem ele destrói a Soul Edge. Então, um ele abandona a Soul Edge e outro ele pega a Soul Edge pra si. Basicamente isso. E os outros também, tem uns finaizinhos. Esse aqui tem cutscene, os finais. Esse aqui, o Legends é linear, né? O de Dreamcast e o 2, os finais eram por imagens. Eles não tinham grana suficiente pra fazer cutscene, então fizeram por imagem. O 3 já tinha uma cutscenezinha, o 4 também. Acho que o 4 também, se eu não me engano. Aí era isso, né? Cada personagem tinha um final. Óbvio, final do Soul Blade original seria o do Siegfried virando Nightmare. Mas cada um tinha um finalzinho lá. Já o 5, ele veio com uma história toda linear. E o protagonista, ele é filho, o protagonista e a vilã são filhos de uma personagem que aparece desde o Soul Blade, desde o Soul Edge original. Bem legal, bem interessante. E no final eles supostamente destroem a Soul Edge. Em todos aqui, supostamente destroem. Todos. É como se fosse, pô, eu mato o Drácula lá no Castlevania e depois o Drácula vem e volta. Mas. E supostamente destrói. E acontece um reboot que traria o Soul Calibur 6. Então, opa. Então você não necessariamente precisa jogar todos esses Soul Caliburs aqui. Porque o Soul Calibur 6 ele reseta a história. Reseta, mas ele reseta do Soul Blade. Então é Soul Blade e depois vem o Soul Calibur 6, que é uma nova linha do tempo, tá? Aí o que acontece aqui? Opa, o que acontece aqui? A Soul Blade, não sei se eu dou spoiler, dá spoiler, é jogo de luta. Jogo de luta pode dar spoiler, né? Qualquer coisa tá aparecendo o tempo aí, se não quiser o spoiler. A Soul Blade, a Soul Calibur, elas se enfrentam entre os dois irmãos lá, um com a Soul Calibur e outro com a Soul Edge. Porém, a Soul Calibur, que era supostamente boazinha, ela se demonstra sendo malvadinha também. Então você tem que devotar a representante lá da Soul Calibur. Porque o Soul Calibur ele se transforma em um personagem, uma representação da espada Soul Calibur. É um spoiler bem leve, porque eu não falei qual personagem que é. Então acho que eu nem vou botar o tempo pra pular o spoiler. Agora aqui, ó, no Soul Calibur 6, Pei, que é o reboot.
tem na Steam, tem pra PlayStation 4, Xbox One. Aí a versão lá da Europa do PlayStation 4 também tem o Soul Calibur 6 com o Tekken 7, um com. E dos convidados, que é o que interessa, tem aqui o Geralt of the Rivia, do The Witcher, tem a 2B, do Nier Automata, e tem o Haomaru, do Samurai Shodown. Legal, né? Agora vamos para o resto. Tudo bem que o Soul Calibur, ele tem vários personagens que aparecem no jogo dele, de outras franquias, mas personagens da franquia Soul Calibur também aparecem em outros jogos, que são esses aqui, ó. Aí, no Pac-Man Fever aparece o Astaroth. Astaroth é um dos personagens que no final ele fica com a Soul Calibur. Não, Soul Calibur não, desculpa. Ele fica com a Soul Edge. Bem aqui, ó, no final do Soul Calibur 2. Pac-Man tem vídeo, tem episódio que eu falo sobre Pac-Man. Então, já sabe, descrição do vídeo tem o episódio. Smash Court Tennis Pro Tournament 2. Deixar assim, maior. Aí aparecem esses personagens. Pei, que é a Cassandra Alexandra e o Rafael Sorel. Sim, até jogo de tênis aparece personagem de jogo de luta. Aqui no Queen's Gate, Spiral Chaos, Pei, aparece a Ivy, a Taki e a Pyra, que é a vilã aqui do Soul Calibur 5. Tá? Vamos aqui. Aqui no Musou Orochi 2 Ultimate aparece a Sofia. A Sofitia Alexandra. A Sofitia Alexandra, ela é mãe da Pyra e ela é mãe também do protagonista aqui do Soul Calibur 5. E ela aparece no... Ela é a representação do Soul Calibur, quando o filho dela enfrenta ela aqui no Soul Calibur 5, no finalzinho. Pois é, eu dei spoiler, desculpa. É jogo de luta, galera. Aqui de quadrinhos. Pei, tem esse Comic Soul Edge, que são os quadrinhos do Soul Edge original, tá? Soul Edge original. E saiu só no Japão. Aqui, nossa, o que eu fiz? Eu acho que eu apertei insert sem querer. Tá. Se quiserem que eu traga traduzido, eu posso trazer, tá? Só comentar aí. Aí dos Mauás, Pei, saiu esse Spirit Sword e Soul Calibur. Esses quadrinhos aqui tem só pra chinês, tá? E são baseados no primeiro jogo. Primeiro jogo Soul Calibur, não o Soul Edge. Aqui, Exciting Soul Calibur Dojo. Pei. Ele é um quadrinho que meio que explica o jogo, bem engraçadinho, e tem dois lançamentos. Saiu pro Soul Calibur 3, saiu pro Soul Calibur 4 também. O Soul Calibur 4, ele também recebia um quadrinho da DC Comics, e também tem um quadrinho do Star Wars que explica como que aconteceu esse crossover aqui do Darth Vader, Yoda, The Apprentice aqui no Soul Calibur. Então vai ter esse quadrinho de crossover, que é o Star Wars Visions aí de livros, que também saiu só no Japão. Pei, tem esse aqui, Legends Soul Calibur. Não, esse aqui acho que não saiu só no Japão, não. Acho que esse aqui tem até pra inglês. Que conta a história do Soul Calibur, um pouquinho da lore, cada personagem. Já esses três aqui é história mesmo. Esses três aqui, que é Wandering the Dark Forest, Soaring the Warrior e New Legends of Prep Soul. Esse aqui também é um pouquinho mais a respeito de lore também. Universal Fighting System, o que é isso? São jogos de carta. Quer dizer, cartas colecionáveis. Pei, saiu tanto pro Soul Calibur 3 e pro Soul Calibur 4. E nas aparições aqui eu nem expliquei tudo, né? Calma. Porque eu fiquei tão intrigado aqui com a Sofitia. Tá, tem aqui o jogo Capcom. Knuckle vs Capcom. Pei, que aparece aqui o Eiichiro Mitsurugi. Inclusive esse cara aqui, ele tem... Não. Ele aqui no Soul Edge, em ambos os finais, ataque também. Não, ataque não. Ataque ela tem final que ela não pega a Soul Edge, e tem final que ela pega a Soul Edge. Mas aqui no Mitsurugi, ambos os finais ele não pega a Soul Edge, ele destrói. Aí aqui Project X Zone 2 aparece o Natsu. E é isso. Soul Calibur / Soul Edge. Tem bastante coisa. Quer dizer, bastante não, né? Tem pouca coisa. Tem bastante coisa assim, porque tem quadrinho, tem livro. Você vê que o livro muito difícil você achar. É quase um multimídia, se calhar. Porque tem até um outro aqui que eu não botei, que esse sim é difícil de achar. Tem quadrinho, tem livro, tem... Putz, aparece em outros cantos, né?
Faltou uma sériezinha, faltou um animezinho, faltou um filmezinho, mas tudo bem. Tinha o projeto de fazer um filme do Soul Calibur, mas nunca saiu do papel. Tem 6 jogos principais de luta, um de aventura, sendo que o 6º jogo é um reboot, que continua a história do Soul Edge. Então, de qualquer forma, para jogar uma das linhas do tempo, seria interessante você pegar aqui o Soul Edge, ou todo o resto, ou o Soul Edge do Soul Calibur 6. Aqui no Soul Calibur 6 também é um Nightmare. Mas, putz, será que Soul Calibur vale a pena? Bom, tenho minhas dúvidas.